Olá, seja bem-vindo ao curso de Autoconhecimento e Psicanálise. Esta é a aula número 9, onde continuamos o estudo do livro Entre Psique e Soma, de Gerda Boyessen. Estamos no capítulo 2, a elaboração das primeiras teorias biodinâmicas, no subitem 6, a solidificação. Compreendi que as deformidades que afetam os doentes mentais são o resultado do que chamo de solidificação secundária. Encontramos, em primeiro lugar, a encapsulação, as defesas fisiológicas, a couraça muscular e a couraça tissular. A energia é estática. Quando as defesas fracassam, aparece a dinâmica energética. A energia passa ao outro lado da encapsulação e pulsa em direção à superfície, até que ela seja novamente bloqueada pela couraça tissular. A força dinâmica da energia se acumula, atrai mais fluido e isto ocasiona as deformidades. Estas se solidificam pela gordura e pelas infiltrações nos tecidos conjuntivos, edema, celulite. É assim que se instala a solidificação secundária. Então, dois fenômenos patológicos podem se manifestar, seja o edema, energia demais nos tecidos, seja a constrição, muito pouca energia. A qualidade dos tecidos está consideravelmente afetada. Aparecem os sintomas: deformidade, congestão dos órgãos, disfuncionamento, atrofia dos tecidos, arterioscleroses, neurite e até hemorragia cerebral. Pode-se notar aqui como a influência da força dinâmica da energia tem papel importante na gênese dos problemas tratados pela medicina geral. Na época, me interessou muito a questão do processo do envelhecimento. No decorrer do tratamento por massagem, quando trabalhávamos os músculos profundamente, liberávamos a força dinâmica latente. Mas quando as camadas da superfície estavam ainda bloqueadas, os pacientes envelheciam antes do tempo. Seu rosto enrugava, eles pareciam mais velhos ou engordavam. Estávamos muito conscientes deste fenômeno, que chamávamos de a aparência parasimpática. Hoje sabemos como impedi-lo, mas naquela época muitos pacientes tratados pela massagem dinâmica tomaram esta aparência parasimpática, com a pele acinzentada. Eu me preocupava, ficava muito perturbada com este fenômeno, que também apareceu em mim. Eu o sentia muito especialmente quando me estendia e deixava o processo dinâmico agir. A clivagem entre a dinâmica profunda e a camada de superfície é muito importante. Já falei sobre os movimentos da pelve que apareceram quando eu estava em terapia com o Dr. Roge. Não se manifestava nenhum sentimento libidinal ou angústia, só os movimentos nos músculos. E mais além um pouco, há também o fenômeno da língua, que saía da boca. Neste caso também não havia nenhuma sensação de prazer ou desprazer. Era uma energia dinâmica muito potente, agindo desde as profundezas somáticas. Existia uma clivagem entre a energia dinâmica e as camadas da superfície ligadas à consciência e ao eu. Compreendi por que os esquizofrênicos relutam em levantar de manhã. Eles reencontram a dinâmica que opera por eles para libertá-los, mas estão aprisionados pelas camadas da superfície. Aos poucos, fui compreendendo que o processo esquizofrênico tinha sua origem na dinâmica profunda e tinha como finalidade a eliminação de todas as repressões e a libertação de todo o ser. Sua doença resultava do fato de que o processo profundo de liberação havia começado, mas que as possibilidades de ser livre não existiam. Um dia, estendida sobre o divã do Dr. Roge, ele me perguntou: quando você poderá considerar o tratamento terminado? Respondi:
quando eu puder me estender tranquilamente, sem sobressaltos pelo corpo, sem reflexos orgásticos, estando simplesmente estendida, quando a clivagem entre, de um lado, os movimentos sinestésicos provocados pela pressão e a mobilização interna da energia que se pôs a circular de novo, e, do outro lado, quando o bloco das repressões ancoradas nas camadas da superfície tenha cessado, quando a energia estiver liberada e eu estiver me tornado consciente, então terei terminado minha terapia. Falarei um pouco da minha terapia com o Dr. Rouge, pois ela me permite ilustrar minhas teorias. Ele dizia descobrir em mim camadas sucessivas de sexo e agressão. Eu estava estendida sobre o divã e ele me pedia para simplesmente respirar. Às vezes, ele colocava meu maxilar inferior para frente para respirar. Em certa ocasião de minha terapia, um estranho fenômeno manifestou-se. Quantidades imensas de líquido começaram a escorrer da minha vagina. No início, chegamos a pensar que fosse urina, mas esse fluido não tinha cor nem cheiro. Durante 6 meses, em cada sessão, o fenômeno do escorrimento do líquido aparecia e era preciso colocar um plástico sobre o divã. E muitas vezes, o líquido escorria para o chão. Era preciso enxugar. Estávamos muito espantados com isto e durante certo tempo chegamos a pensar que era urina. Mas não. Eu notava que o líquido provinha do meu útero. Eu tinha um diafragma e o líquido o empurrava e abria uma passagem para a vulva. Mais tarde, me pareceu claramente que a autorregulação psicoperistáltica havia completado minha terapia. A própria energia da vida me havia curado. Durante este período, quantidades de desejos e de sensações sexuais remontavam à minha consciência, assim como muitos conflitos sexuais ligados a meu pai. Meu pai era muito influenciado pelo Oriente e desejava tanto que eu tivesse uma saúde perfeita e dentes perfeitos que me forçava a comer pão preto. Ele era tão severo que minha mãe, a governanta e a babá tinham que enfiar este pão à força em minha boca por suas ordens. Toda vez eu gritava e chorava. Eles me apertavam o nariz para eu engolir. Com o nariz e a garganta assim bloqueados pelo Dr. Rouge, eu voltava a sentir todo o sofrimento que se inflige às crianças sob o pretexto de dar uma boa educação. Meu pai também fazia-me servirem novamente toda a comida que eu houvesse recusado até que a comesse toda. Ele queria assim me ensinar a obediência. Eu me tornei uma garotinha muito boazinha, muito sabida, muito obediente, que trabalhava bem na escola. Muito polida, mas eu não tinha mais força, não tinha mais uma vida verdadeira em mim. Meu rosto não tinha brilho. Agora compreendo que toda a bioenergia, toda a força da vida em mim havia sido reprimida. Hoje também compreendo que, mesmo que meu pai às vezes dissesse o quanto tinha orgulho de mim quando olhava para minha irmã, que não havia sido reprimida e que era muito viva, uma verdadeira alegria se manifestava em seu rosto. Contudo, minha irmã não era polida nem obediente. Ela era atrevida, independente. Até nosso cachorro, um pastor escocês, que meu pai havia educado tão bem que ele podia ficar esperando na porta durante horas, apesar do tempo muito frio. E na Noruega faz frio. Meu pai o apreciava muito, mas ele ficava ainda mais alegre quando via algum outro cão turbulento e transbordante de vida. Meu pai havia reprimido minha personalidade primária e criado em mim uma personalidade secundária. A personalidade secundária é a expressão do choque na luta pela vida. A energia está encapsulada e o contato com a energia fica perdido. Compreendi que minhas sucessivas terapias com Ola Harkness, Adel Bilonhance e o Dr. Rouge haviam tomado a iniciativa de fazer naufragarem os planos de meu pai.
Todo o trabalho terapêutico está ali para demonstrar a mecânica trágica da educação que pretende transformar as crianças em adultos miniaturas, em lugar de deixá-las se tornarem elas mesmas. Essa frase é muito importante e vou repeti-la. Todo o trabalho terapêutico está ali para demonstrar a mecânica trágica da educação que pretende transformar as crianças em adultos miniaturas, em lugar de deixá-las se tornarem elas mesmas. Então, como vemos, os adultos reprimem as crianças, elas usam um modelo educacional em que as crianças são forçadas, e esse forçar remove a espontaneidade e a naturalidade. E como prejuízo vem as doenças, como prejuízo vem a obstrução da energia e a falta de vitalidade, a falta de atitude, de movimento. Então a pessoa vai se apagando, vai perdendo aquela vitalidade toda. Continuando, foi uma enorme tarefa desbloquear a energia em mim, mas agora que esta energia havia começado a se movimentar, nada podia mais fazê-la parar. Eu estava bloqueada, mas fui ajudada em meu movimento para a libertação. O problema do esquizofrênico é que ele não recebe uma ajuda real. O processo da liberação da energia não foi despertado nele pela terapia, mas começou sozinho. Os esquizofrênicos, portanto, encontram-se sem auxílio, sem defesa, desesperados, incompreendidos. Novamente um comentário em relação à questão da esquizofrenia. Então, como ela comenta, o esquizofrênico, assim como qualquer um de nós, ocorre uma manifestação da energia. A energia tende a uma autorregulação e ela quer fazer circular. Toda vez que a gente dorme ou repousa, essa energia tende a começar a movimentar-se. E no caso do esquizofrênico, a energia até começa a movimentar, mas como ele está todo bloqueado, aquilo se torna uma pressão que se transforma nos sintomas mentais deles. E eu diria que ocorre o mesmo no caso do neurótico. As energias bloqueadas que não estão circulando, esse o próprio William Reich falava, que, em resumo, o combustível das neuroses é a energia sexual parada, ou seja, a estase sexual. A energia parada cria sintomas neuróticos. E da mesma forma, nos indivíduos, na maioria das pessoas, pois todos nós somos neuróticos, essa energia tende a circular, mas quando ela encontra os bloqueios, se transformam em sintomas neuróticos. Bem, continuando. A partir de então, forjei os conceitos de personalidade primária e de personalidade secundária. A personalidade secundária só possui a energia fisiológica. A bioenergia foi encapsulada, a personalidade recalcada. Interessei-me especialmente pelo processo esquizofrênico pré-mórbido. No processo esquizofrênico, a encapsulação explode e todos os recalcamentos vêm à superfície, acompanhados de toda a raiva desenvolvida durante os anos em que a personalidade foi recalcada. O ódio recalcado se torna dinâmico. Portanto, este é um processo de purificação, de limpeza, que é uma terapia natural, mas que falha e se encerra pela solidificação secundária. Nos hospitais, quando a raiva e o ódio aparecem, os enfermeiros e os médicos reagem reprimindo-os novamente. Notei também que nos esquizofrênicos do tipo simplex, a energia não era muito potente e eles se resignavam, os conflitos eram muito fortes. Os catatônicos fechavam-se na teimosia. Os hebefrênicos eram especialmente bloqueados pela solidificação secundária. Eles assim estavam detidos pela estase, os fatores irritantes da couraça tissular. A energia subia a cabeça. Até um comentário, a gente costuma falar que as pessoas às vezes
nós chamamos de mal amadas, e que a energia sobe para a cabeça, né? Então, esse termo usado popularmente tem uma certa verdade, né? Dessa energia subir a cabeça quando ela está em estado de êxtase, ela não consegue circular, começa a fluir para a cabeça. Então, quando a gente fala que subiu para a cabeça, é um estado neurótico. Continuando, interessei-me então especialmente pelo capricho, a teimosia da criança. Compreendia que isto era o aprendizado da vontade livre. No capricho, o rosto da criança é a expressão da liberdade. O assunto do capricho não tem a menor importância. É um movimento de evacuação das introjeções parentais repressivas, do superego, das duras palavras dos adultos. As crianças seguem simplesmente um movimento natural de seu corpo. Lembro-me de uma menininha que exigia aos pontapés e aos berros um casaco de peles, pelos 35 graus da escada de uma loja. Pouco importavam os argumentos de sua mãe. Ela queria seu casaco de pele. Ela suava muito quando a mãe cedeu, mas havia vencido. Ela exercia assim sua vontade. Uma outra história. Uma menininha de 3 anos pedia Coca-Cola. Os pais lhe disseram que ela não teria Coca-Cola, mas sim leite. Ela berrou durante 1 hora, até que o pai lhe deu um copo de Coca-Cola. Aí ela começou a berrar de novo. Queria leite! Se os caprichos são reprimidos, a personalidade secundária se instala, a vontade é aniquilada. Se os caprichos são reprimidos, a personalidade secundária se instala e a vontade é aniquilada. No processo esquizofrênico, as defesas falham. A personalidade primária não pode ser recalcada, sufocada por muito tempo. Ela retorna à superfície num grande choro e depois tudo se desbloqueia. Outra coisa me interessou em especial. Eu tinha uma boca muito rígida por causa de minha fixação oral. Quando as crianças brincam fingindo-se de trem ou de carro, fazem ruídos com a boca e seus lábios vibram. Brrr. Ora, eu não conseguia imitar o som das outras crianças. Impediam-me a solidificação do músculo anular da boca e a insensibilidade daí resultante. Um processo muito longo para distender estes músculos e liberar a energia bloqueada na zona oral começou no tratamento com Adalbilo Hansen. À medida que minha boca se liberava, liberavam-se o peito e o sexo. No início, a energia era neutra e só ocasionava os movimentos. Depois, o prazer começou a surgir. Era extraordinário. Depois de um longo período em que me senti tão cansada que cheguei a pensar em parar com o tratamento, todo o meu corpo se tornou doce como um glacê de açúcar. Eu podia sentir por todo o corpo minhas células, como porções de glacê. Eu me derretia toda. Por muito tempo eu declarava a minhas amigas: "Ai, estou tão cansada", e depois disto tinha virado: "Ah, eu quero te dizer uma coisa, estou me sentindo derreter", e respondiam: "Mas claro, você está tão suave". Eles não podiam entender que eu me sentia realmente em cada célula do meu corpo como um açúcar que se funde. Eu sentia toda a libido que invadia meu corpo e começava a compreender a diferença entre o orgasmo local e o orgasmo total. O orgasmo total implica uma pulsação harmoniosa de todas as células. Mas, quando a couraça muscular e a couraça tissular estão sólidas, é impossível. Eu estava agradavelmente impressionada. Descobria que a sexualidade era algo muito doce e que ela existia em meus braços, em meus dedos, em todo o meu corpo. Mas, para chegar lá,
Eu tivera que passar pela experiência da deformação das minhas pernas e pela percepção do conflito em todo o meu corpo. Um dia senti que a pressão no interior da minha boca se reduzia quando eu fazia barulhinhos como os de um bebê. Eu sentia uma energia muito suave que acariciava minha pele e descia ao longo do queixo, ao longo da minha garganta. Era uma experiência maravilhosa, um sentimento muito agradável. Eu o chamava de carícia do Zéfiro. A pressão interna desapareceu e de repente surgiram minhas lembranças. Eu estava no berço, fazendo estes barulhinhos de bebê com a boca. Eu degustava este imenso fluxo de prazer em meu corpo, tão suave quando brutalmente apareceu o rosto de meu pai. Ele gritou e me bateu de leve no rosto, ordenando que eu parasse imediatamente. A coisa parou efetivamente e eu perdi meu prazer. Alguns dias depois de ter revivido essas lembranças, coloquei a questão para minha mãe. Ela respondeu não e me levou a uma salinha separada. Ali ela me explicou que não queria que meu pai escutasse. Ele estava no aposento quando coloquei a questão. Contou-me que na época em que eu ainda era bebê, meu pai estava separando-se do seu próprio pai, meu avô, um homem muito autoritário a quem ele devia suceder na direção da empresa. Meu pai estava então afetado por problemas psicossomáticos muito intensos, sérias dores de cabeça e não importava meus barulhinhos à noite. Não suportava meus barulhinhos à noite. Ele fazia parar muitas vezes e com violência. Por outro lado, sua concepção de educação era de que a criança devia obedecer. Minha mãe também explicou que no começo ele se lembrava da cama e me sacudia. Ele se levantava da cama e me sacudia e que mais tarde ele só precisava dizer em voz alta: não! Não! Pare! E eu parava com sua ordem. Eu não tinha mais que poucos meses de idade. Meu pai estava muito orgulhoso por me educar tão bem. Compreendi que eu havia perdido a libido por esta época. Durante todo o período que precedeu a redescoberta de minha libido, eu sentia frio. Parece que a ansiedade se manifestava assim, primeiro pelo prazer e angústia, em seguida a impressão de um fogo por todo o corpo e depois o conflito interior dos tecidos se tornava tão intenso que meu corpo esfriava. Reich também fala da energia fria. Eu achei que era o fim da minha neurose, mas não foi bem assim, ainda teve mais. A fixação oral então se manifestou com um prazer muito intenso. A intensidade aumentou a tal ponto que, quando eu estava estendida, eu não sentia mais limites em volta de meu corpo. Não passava de um campo de energia com um polo de suavidade extraordinariamente agradável no centro, a boca. Chamei este fenômeno de paraíso oral. Compreendi que a criança sentia seu corpo como um campo de energia em torno de um núcleo de suavidade, seus lábios. É a mesma coisa porque na relação sexual é possível sentir os órgãos genitais como um ponto central a partir do qual irradiam uma suavidade e um prazer extraordinários. O mesmo que para um indivíduo fixado na oralidade, o centro é a boca. É este o porquê de quando uma pessoa tem uma fixação oral, ela é frígida ou só pode sentir um orgasmo local. Agora tudo se unificava em mim. Eu tinha necessidade de ficar estendida por horas sem ser perturbada. É o mesmo para um esquizofrênico, que tem uma fixação oral muito forte. Muitas vezes ele não tem limites de corpo e pode permanecer estendido por horas, num estado incompreensível para as pessoas normais. No entanto, as coisas não haviam terminado para mim. Um dia em que eu estava estendida, o prazer desapareceu de repente e minha boca se tornou muito dura. Tinha vontade de chorar. Eu tinha percebido meu paraíso oral, meu doce prazer.
eu tinha perdido meu paraíso oral, meu doce prazer. Senti que minha boca tentava se agarrar ao seio e que o seio me fora retirado, que era preciso lutar para poder reencontrá-lo, para poder tê-lo. Fui até minha mãe e lhe perguntei: quando eu era bebê, eu queria me agarrar ao seio com minha boca, com todas as forças? Minha mãe respondeu: como nós, os adultos, somos burros, vou contar. Eu gostava tanto de você, achava você tão doce e tão esperta que cada vez que eu dava o seio, e você foi amamentada durante 9 meses, eu o retirava para que você lutasse para retê-lo de novo. Você ficava toda vermelha, e você era tão esperta e tão bonita, eu fazia isso como um jogo, e era uma satisfação para mim, um grande orgulho ver você tão jovem e tão forte. Perguntei: você fazia isto com frequência? Ela respondeu: umas 3 ou 4 vezes por mamada. Quando foi que você começou? Comecei desde os primeiros dias depois do seu nascimento até que você deixasse de mamar, com 9 meses. E foi assim que eu fiquei com uma tão forte fixação oral. Eu antecipava a interrupção do prazer e não podia me abandonar a ele. Quer dizer que no momento em que eu encontrava o bico do seio, eu não podia me deter ali. Eu ficava esperando que ele fosse retirado a cada momento. Um reflexo de sobressalto havia se instalado em mim e a libido não podia fluir convenientemente. Portanto, eu havia perdido a libido em minhas primeiras semanas de vida. Um comentário aqui. Então, como vemos, uma brincadeira tão simples, uma coisa tão simples, e às vezes provoca uma fixação da energia da vida em algumas partes do corpo, como a parte oral, ou parte genital, ou parte anal, dependendo da fase que nós estamos. Então, essas repressões, essas interrupções da energia que estaria ali fluindo, e ela é interceptada, interrompida, é que provocam as fixações e daí também as neuroses, e ocorre uma falta de prazer original, um prazer natural que nós temos, e isso fica impedido devido a esses recalques. Uma outra coisa interessante que nós vemos nessa terapia é a regressão, né? O mesmo ocorreu com Freud no início dos estudos dele sobre a psicanálise. Ainda não era psicanálise, mas ele foi descobrindo os segredos da mente humana, e ele começou fazendo regressões. Ele e um outro médico, colega dele, faziam regressões nos pacientes, e através da regressão ocorria a cura. E aqui ela relata também como ocorreu a cura dela com as regressões que ela ia tendo, às vezes sozinha, num estado de relaxamento. A terapia de regressão é bem assim: nós colocamos o paciente num estado de relaxamento e começa a aflorar sozinho os sintomas ou as lembranças que são necessárias para a libertação do paciente. Continuando aqui, um outro fenômeno tem primordial importância em mim. Desde minha primeira terapia com Ola Harkness, vir-me em contato com o problema da minha teimosia, ele encontrava esta polaridade teimosia em mim, como um animal selvagem dentro da minha cabeça. Isto não ia nunca até a raiva, mas eu a chamei de a teimosia eu mesmo. E isto me permitiu compreender a chave da esquizofrenia. O esquizofrênico teima em desejar permanecer unificado, apesar da introdução de uma clivagem entre sua personalidade primária e sua personalidade secundária. Percebi até que ponto o período dos caprichos é fundamental para o desenvolvimento da criança. É o estágio mais importante depois do estágio oral. O capricho está ligado à afirmação do eu e à fixação anal.
Algo de muito importante apareceu em minha terapia com o Dr. Roge. O animal selvagem dentro de minha cabeça, a teimosia do eu mesma, que se transformou numa bola de energia no centro do meu cérebro. Notei que, cada vez que nascia um conflito entre uma personalidade primária e uma personalidade secundária, esta bola aparecia. Ela era realmente o sinal do conflito interior. Eu tinha sido sempre tão meiga e tão obediente e, de repente, a vontade de dizer não reaparecia. Esta bola de energia dentro da minha cabeça era realmente surpreendente. Lembro que um dia, uma mulher que havia sido hospitalizada por episódio psicótico me contara. Tudo começou assim. Tinha uma bola de energia dentro da minha cabeça e um dia ela explodiu. Este foi um período muito fecundo para mim. Eu desenvolvia todos os esboços sobre a minha teoria da esquizofrenia. A bola de energia se transformou num movimento especial da língua saindo de minha boca. Isso só acontecia quando eu relaxava e deixava a dinâmica interior prosseguir em seu processo. Como eu era muito ativa, ninguém podia suspeitar da existência de tais fenômenos em mim. Era somente na intimidade, só em meu quarto, que eu tinha este tipo de experiências estranhas, ou também com o Dr. Roge. Uma outra experiência muito especial que este médico não gostava nem um pouco era a seguinte: quando eu relaxava profundamente, meu coração começava a bater tão forte que se poderia pensar que era um motor. Um dia, deu-se a explosão e dali saiu uma raiva enorme. Assim, quando eu relaxava, as defesas tombavam e a raiva subia, ativando furiosamente o coração. Lembro-me do que acontecera ao Dr. Schultz com sua técnica do training autógeno. 3 pacientes se distenderam tanto e tão bem que morreram sobre o divã com crises cardíacas. Evidentemente, quando se passa um certo ponto no relaxamento, ele se torna dinâmico e a parte vegetativa do ser aparece, não mais a parte emocional nem a memória. Mas o coração, então, entra num estado de crise, e se a expressão vegetativa não é favorecida, como ela o foi para mim no Dr. Roge, os riscos atraídos são muito grandes. Quanto mais eu entrava em contato com a libido em meu corpo, em minha língua, sobre minha pele, mais a espontaneidade vinha à superfície. Meus movimentos haviam se tornado completamente imprevisíveis. Um dia, a bola de energia dentro da minha cabeça se deslocou em espiral em direção à base da minha língua e de repente gritei: "Mamãe!" Era a própria energia que, ao se deslocar, havia produzido o som "mamãe". Perguntei ao Dr. Roge: "O senhor escutou?" Ele disse: "Sim." Isso me permitiu compreender a origem dos sons emitidos instintivamente pelos pássaros e os bebês. É a própria energia vital que ocasiona o movimento das cordas vocais e cria o som. A energia libidinal se acumula, produz-se uma tensão e o som se torna de repente a via de abertura da liberação desta energia. O princípio de prazer se manifesta sob a forma de doçura, de surpresa, de deslumbramento. Eu fiquei muito orgulhosa. Aquilo tinha dito mamãe. Compreendi, assim, as modalidades de funcionamento dos instintos. O instinto é a bioenergia que se agencia segundo algumas certas formas e influencia os músculos. O instinto é a bioenergia que se agencia segundo algumas certas formas e influencia os músculos. A energia vital ocasiona uma pressão sobre os músculos e todo o ser. Tenta, por todos os meios, se livrar desta tensão e deixa esta energia fluir. Está na própria origem da linguagem no corpo. Em primeiro lugar, a energia se elabora. Depois, a energia é liberada e vem a se manifestar sob a forma de expressão sonora.
Terminamos aqui então este subitem, e é muito interessante essa questão da terapia do repouso. Ela comentou dos experimentos do Dr. Schutz sobre o treinamento autógeno, que é uma técnica de relaxamento, que é justamente as técnicas que eu pretendo estar ensinando para vocês nas próximas aulas. Então, esse estado de relaxamento permite que as defesas caiam e venha à tona os conteúdos do inconsciente, e a própria energia começa a circular e produz o movimento dela na forma de sons, de gemidos, de choro, de palpitação, de sudorese, e também a pessoa pode sentir também vontade de vomitar ou de urinar. Enfim, ocorrem vários fenômenos quando caem as defesas. O próprio movimento da energia produz as experiências, as vivências e a consequente libertação do indivíduo, principalmente quando ele está sendo assistido por um terapeuta. Então é interessante fazer o relaxamento. A pessoa consegue ir se libertando de várias tensões do dia a dia, encontra soluções de problemas do dia a dia, e ao mesmo tempo vai se autotratando, eliminando neuroses, eliminando bloqueios. Mas é importante que ela faça esse exercício com frequência. Como nós vimos ali, a Gerda sempre estava praticando sozinha lá no quarto dela. Eu também pratico esse exercício quase que diariamente, na forma também de meditação. E realmente é maravilhoso este exercício de terapia de repouso, ou relaxamento psicossomático, ou treinamento autógeno, que estarei ensinando em próximas aulas. Realmente ocorrem experiências incríveis com o tempo. Claro que não é todas as vezes, é um processo bem trabalhoso, demorado, mas que à medida em que nós vamos fazendo, nós temos surpresas muito agradáveis, experiências que realmente nutrem a nossa alma e também nos libertam de várias tensões internas e conflitos internos. Vejo vocês então na próxima aula. Muito obrigado!